Itatiaia. Joselino Souza Barros. 10h13, hoje quarta, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zelino. Nosso assunto de hoje são os miomas uterinos. Na verdade, doutor Ivan, o que é um mioma, hein? Bem, continuando essa sequência de assuntos ligados às doenças de senhoras, então nós vamos falar hoje sobre os miomas uterinos. E o que seria o mioma uterino? Aliás, esse termo existe uma inadequação terminológica, porque na verdade o termo certo seria leiomioma. Então existe um sinônimo muito grande, fibroma, fibroleiominoma, tumor fibroide, fibromioma. Mas basicamente todas as mulheres conhecem como mioma. E o que seria o mioma? O mioma então seria o termo que designa as neoplasias benignas, quer dizer, os tumores benignos da musculatura lisa do útero. E esses miomas já são descritos desde a época dos remontos tempos de Hipócrates. Agora, o mioma uterino é o tumor mais comum na mulher. E a sua incidência, a real incidência, é difícil de precisar, porque existe muitos tumores assintomáticos que não são detetáveis nem ao exame ginecológico e nem à ultrassonografia. E hoje, acredita-se os autores ginecologistas, que aproximadamente 20% de mulheres com mais de 30 anos são portadoras de miomas. Ivan, como é que aparecem os miomas, hein? Bem, qual seria a origem dos miomas? Os tumores, como em todos os tumores, mesmo os benignos, as causas não estão totalmente esclarecidas. Então, existe a predisposição genética, que seria um grande fator, o fator, assim, teoricamente básico, fundamental, no aparecimento e a modulação do crescimento do tumor. Agora, não existe, então, uma clareza com objetividade para se detectar a origem real dos tumores, mesmo os tumores benignos. Existem algumas teorias a respeito de alguns pesquisadores atribuem influência de hormônios, dos estrógenos e progesterona. Outros dizem que os miomas são mais comuns nas mulheres que têm muitos filhos, 9, 10 ou mais filhos, mas não se tem assim um consenso sobre a origem adequada dos miomas uterinos. Doutor Ivan, existe propensão para o aparecimento de miomas? É exatamente o que eu falei. Quer dizer, a propensão seria a predisposição genética, como tudo em medicina, a pessoa não adoece porque quer, adoece porque pode. Quer dizer, então a pessoa já nasce com uma deficiência genética numa determinada área, que se tiver as condições predisponentes, ela vai ter aquela determinada patologia. Então o mioma uterino é da mesma forma como em toda patologia médica. Quer dizer, são as pessoas que têm a predisposição genética que é um dos fatores mais importantes para a origem dos miomas. Quais são os sintomas de quem tem um mioma? As manifestações clínicas dos miomas são muito variadas e, às vezes, obrigam os médicos ginecologistas, são os que lidam com esses casos habitualmente, a se desdobrarem em diagnóstico diferencial. Então acontece o seguinte, que os miomas assintomáticos são achados ocasionais em mais de 20% das mulheres que vão aos consultórios ginecologistas. E as manifestações clínicas, os sintomas, podem ser divididos em sintomas primários e sintomas locais e sintomas primários. As principais alterações seriam as alterações menstruais, a dor, a infertilidade, é muito comum a mulher ter problemas de fertilidade por problema de mioma, o corrimento vaginal e alguns distúrbios intestinais e urinários. Bem, agora, a irregularidade menstrual, com o aumento da perda sanguínea, é a manifestação clínica predominantemente. Quer dizer, seria o caso, o mais importante, o mais dramático sintoma seria a perda de sangue na mulher. Quer dizer, então a mulher se manifesta com polimenorreia, hipermenorreia, quer dizer, o sangramento é o sintoma básico mais importante. E a dor também é muito comum quando os miomas são muito grandes e que há a compreensão na pelve da mulher, do ovário, da bexiga e às vezes até do intestino. Agora, quer dizer, clinicamente o grande sintoma seria a perda de sangue, a hemorragia que leva a mulher ao desespero e a ficar desorientada a procurar um recurso. Você sabe esse rádio que você tem aí, essa televisão, o sofá, todas essas coisas? Pois é. Existe um seguro contra incêndio que cobre tudo que você tem dentro de casa. É o Bem Seguro, super barato e fácil de fazer. Nós estamos conversando com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Doutor Ivan, qual é a diferença entre um mioma e um tumor maligno? Bem,
Como é que o médico vai fazer a diferenciação entre tumor benigno e tumor maligno? Quer dizer, o mioma seria um tumor benigno. E o tumor maligno, que acomete muitas mulheres, né? O tumor maligno no útero é uma das maiores causas de morte das mulheres. Quer dizer, o ginecologista, geralmente, ele vai suspeitar de um tumor maligno, para fazer essa diferenciação, primeiro quando há um aumento do volume abdominal. Quando o tumor é assintomático e passa despercebido, habitualmente o diagnóstico não é feito e o tumor, se for tumor maligno, geralmente a mulher nem fica sabendo. Agora, se a mulher está já na menopausa e aparece um mioma com grande aumento, se há alterações bruscas na coexistência do tumor por um crescimento rápido, se aparece barriga d'água na mulher, ou se há retirada do tumor benigno, do mioma, e há recidiva, quer dizer, que o tumor volta, então o médico deve ficar atento para se fazer o diagnóstico de certeza com o diagnóstico, com a diferenciação do câncer que seria bem pior. Agora, habitualmente, quando há feita a cirurgia, há retirada de um pedaço, que se chama biópsia, levada ao laboratório e faz-se o exame. Dependendo do resultado, muda-se a tática da cirurgia, se a cirurgia é radical ou se a cirurgia não é radical. Normalmente é necessária a cirurgia ou existe um tratamento para o mioma? Essa que é a grande questão. Quer dizer, qual que seria a grande dúvida das mulheres com referência aos miomas? Operar ou não operar? Bem, o que a gente se vê habitualmente é o seguinte. Então as mulheres são acometidas de mioma e começam a ter o sangramento, que seria o carro-chefe do sintoma básico. Então ela vai no médico, faz uma curetagem, 2, 3, 4, 5, toma progesterona, toma estrógeno e não melhora o sangramento. Então, habitualmente, as mulheres são operadas porque a grande maioria dos médicos não conseguem cessar a hemorragia que perturba as mulheres e levam a uma anemia, podendo levar até insuficiência cardíaca. Então, a mulher, para ser operada, quer dizer, o tamanho do tumor em si, ele deveria ser operado se ele tivesse um tamanho tal que levasse à compressão, como eu já disse, das vias urinárias, do útero, do ovário, fazendo um desconforto abdominal. Se o tumor é grande, mas não tem sintoma, e se consegue cessar a hemorragia, a mulher não deve se operar. Então, basicamente, o conselho que a gente poderia dar às mulheres que estão nos ouvindo seria isso. Quer dizer, escutar 1, 2 ou 3 opiniões diferentes e, se o sangramento não consegue cessar, se ela já tratou com alopatia, não consegue cessar, tentar um tratamento alternativo. Porque há muitos casos que há cessação da hemorragia e a mulher tem o tumor, tem o útero um pouquinho aumentado, um mioma pequeno, e não há necessidade de fazer a esterectomia, que seria uma operação muito mutiladora e que leva vários fatores psicossomáticos na mulher. Agora, como é que o tratamento clínico seria qual? Esse nós falamos sobre operar ou não operar. O tratamento clínico, ele é dividido, existe várias correntes. Então é o seguinte, como o mioma é o tumor do sistema genital feminino, para o qual existe maior número de variedades terapêuticas. Então, muitos autores adotam a tática do niísmo, não fazer nada, observar um caráter cirúrgico, um caráter benigno, e então ele começa a observar o tumor, fazendo ultrassonografia de 3 em 3 meses e observando, é uma conduta expectante. Bem, quer dizer, se a mulher não está assintomática, se ela está perdendo sangue, então aí há a necessidade de fazer o tratamento para cessar a hemorragia. E na alopatia, habitualmente, o tratamento é feito com o estrógeno, conforme eu disse. Agora, então, existe hoje uma conduta muito grande, uma simpatia muito grande para essa conduta expectante. Não operar, esperar a evolução dos fatos, que existe muitas mulheres que têm mioma e não tem sintoma nenhum, e às vezes vão os médicos e falam, não, tem que operar. A mulher apavora e ela vai retirar o órgão mais importante do seu corpo, que é exatamente o útero. Eu ia perguntar qual o tratamento para os miomas uterinos, parece que já foi falado? Já falei, completei, né? Sim. Ouvintes que ligaram. Patrícia, do Carlos Prates, diz que tem 47 anos e tem excesso de sangramento na menstruação. O médico mandou ela tomar cicloprimogina. Primeiro ela pergunta para que serve. A cicloprimogina é a progesterona. A progesterona é um hormônio feminino que faz com que a hemorragia cesse. Mas tem vários efeitos colaterais. Ela dá aumento de peso, dá aumento de pelo no corpo. E, além do mais, quando você para de tomar o remédio, o sangramento pode voltar. Então, é o que eu disse. Quer dizer, então a pessoa suspende a hemorragia cessada com o remédio, mas à medida que o
que o medicamento é cessado, a hemorragia torna-se a voltar, fazendo com que a mulher faça 1, 2, 3 curetagens até retirar o útero, que é o ponto final desse sofrimento das mulheres com hemorragia uterina. Ela acrescenta que faz ultrassom de 6 em 6 meses e não dá nada e termina perguntando o que é a menorreia. Bem, então é o seguinte, você faz ultrassom de 6 em 6 meses, não dá nada. Quer dizer, às vezes você tem um mioma que passa desapercebido, 20% dos miomas passam desapercebidos, inclusive o ultrassom. E, então é o seguinte, se o ultrassom não dá nada, você teria que fazer um outro exame que chama laparoscopia, que é um exame que abre o umbigo e coloca um aparelhinho para olhar por dentro, que aí vê in loco se você tem algum outro problema mais grave. A menorreia, nós já falamos aqui, é a falta de menstruação. A é um prefixo grego, negação. A menorreia é menstruação. Então, a menorreia seria as mulheres que não têm menstruação. Wanda, que mora no Parque Recreio, ela coloca uma situação aqui realmente um pouco diferente. Ela diz que ligou as trompas há 11 anos, está com todos os sintomas de gravidez. Diz que a barriga está crescendo, mas o médico não acha o bebê dentro dela. Tem 40 anos. Zelino, esse caso é o seguinte, isso chama pseudociese, falsa gravidez. Nós já falamos sobre esse assunto aqui. É um caso dramático que, então a mulher, ela tem todos os sintomas de gravidez, quer dizer, apesar dela ter ligado as trompas, a menstruação, não tem menstruação, tem os sintomas e o médico não acha. É muito fácil. Se ela faz o ultrassom e não tem o bebê, e faz o exame de urina e não dá o exame positivo para a gravidez, ela não está grávida, então ela precisa de um tratamento. Você precisa fazer um tratamento psicossomático para se avaliar as causas, porque a pseudociese, que seria a falsa gravidez, é um caso dramático. E eu li, Zelino, interessante é que, eu estou vendo que ligou as trompas aos 12 anos, né? Então, complementando esse aqui, que é um assunto que está ligado aqui, eu conheço uma amiga que ligou as trompas e casou de novo. E separou do marido e casou de novo. E ela tem tanto medo de engravidar que, apesar das trompas ligadas, ainda usa preservativo. Quer dizer, trompa ligada que 1 em 100 mil engravida. Além das trompas ligadas, ainda usa preservativo. A ouvinte Amélia, que mora no Glória, diz que teve hemorragia no ânus. Depois teve uma bolsa no mesmo lugar. Ela pergunta se isso pode ser câncer. Não, isso aí eu não, assim, não tem jeito. Quer dizer, hemorragia no ânus você teria que fazer. Ou, habitualmente, 99% das hemorragias no ânus são varizes hemorroidas que sangram e não tem problema nenhum. Agora, tem uma bolsinha. Provavelmente não é, tumor, câncer não é mole. Tumor geralmente é duro. Mas qual que seria, o que você teria que fazer? Ir num médico chamado proctologista, que é o médico que entende muito do intestino grosso, fazer um exame proctológico para olhar em loco e, se for o caso, tirar um pedacinho, fazer um exame patológico e tirar sua dúvida com certeza. O ouvinte pede o telefone. O telefone é 273-2434. 273-2434. Geraldo, que mora no Caiçara, o remédio Atenol causa impotência? Bem, o remédio Atenol é usado para hipertensão arterial. Então, ele é um beta-bloqueador. E, historicamente, hoje, com o advento da nova técnica, a maioria dos remédios para pressão alta tem uma ligação com a impotência sexual, ainda que em pequena escala. O que causa mais impotência chama Aldomete, que o pessoal pega no INPS com o nome de metildopa. Quer dizer, então é muito comum o pessoal de menos posse ir no SEMI ou na prefeitura e pegar a receita, que é um remédio muito usado, chamado Aldomete ou metildopa, que são sinônimos. Agora, o Atenol causa impotência? Existe uma relação, mas ele isoladamente não causa impotência. Porque existe uma série de fatores. O indivíduo que às vezes está com a pressão alta, ele está na faixa dos 50 anos, ele tem sérios problemas, às vezes tem problema econômico, tem problema de casamento com a mulher, fica com medo que a pressão está alta, fica com medo de ter derrame, fica com medo de ter infarto, quer dizer, não tem sujeito que aguenta. Não é não, Zé? O negócio fica esquisito. Eu estou rindo, mas é verdade. Não tem, não, tá rindo, o negócio é sério. Não tem pênis que aguenta isso. Até a próxima quarta. Até a próxima, Zé Lino. Obrigado.